There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love, love. Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez no ar, ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV, nesta quarta-feira, véspera do dia 23, véspera de São Jorge, né? Que beleza, né? Amanhã é dia de São Jorge, salve Jorge, né? E nós hoje, como havíamos prometido a vocês, estamos trazendo aqui a presença do prefeito Alair Correia, que vai conversar conosco sobre todos esses problemas que vêm acontecendo na nossa cidade. Boa tarde, prefeito Alair Correia, tudo bem? Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, o programa começa a meio-dia, excepcionalmente hoje está 11h30, 11 horas, então eu confundi tudo. Bom dia, Gilson, bom dia, senhores telespectadores, funcionários aqui da TV, uma alegria grande estar com você aqui mais uma vez. Prefeito, eu queria começar a nossa conversa falando de uma coisa que muita gente lá não entendeu, porque todo mundo hoje só fala o PCCR, mas eu queria que o senhor dissesse legalmente onde e como e por que o PCCR atrapalhou o seu governo. É simples. Um professor que se aposentava com R$3.000 se aposenta com R$8.000. Um fiscal que ganhava R$1.500 ganha R$6.500. Um médico ganhava 4, ganha 9.500. Ganhava 2, passou para R$6.000. Se a folha da prefeitura era de quase 20 milhões no governo passado, com essas vantagens que foram dadas a partir do PCCR, ela passou para 33 milhões de reais líquida, bruta. Então nós temos 13 milhões a mais de folha. 13 milhões a mais de folha vezes 13 pagamentos são 170 milhões de reais que eu tive de despesa a mais por ano. Claro, se o governo passado tinha 170 milhões a menos para gastar com o pessoal, ele só não fez um grande governo porque ele realmente é um fraco administrador. Mas senão ele teria feito, teria liquidado com o meu governo. Meu governo foi de muitas realizações, mas o dinheiro era muito menor. Então, como ele passou a ter muitos recursos, porque passou a ter trimestral, ele então, quando começou a ouvir nos comícios, dizendo assim, com esse dinheiro todo, eu vou mudar a cidade mais uma vez. O que ele fez? Ele deixou os funcionários 8 anos de pira nas mãos, sofrendo, ganhando mal, levou 8 anos, os funcionários querendo aumento ele não dava, querendo o plano não dava, mas preparou na última hora o plano, mandou à Câmara, aprovou para que eu pagasse no meu governo. Eu levei janeiro, fevereiro e março sem pagar. Você lembra que nesses 3 meses, quando eu não pagava o plano, eu liberei 50 milhões de obras para Tamoios, liberei 50 milhões de obras para Cabo Frio, eu tinha 40 milhões em caixa, isso tudo em 3 meses. Depois, Gilson, desses 3 meses, que eu passei a pagar a folha altíssima como foi, os médicos que não eram funcionários públicos, eles pararam e só trabalhavam se desse aumento, se desse um bom salário. Cheguei a 7.500, 8.500, 9, parou em R$9.500. Então, o plano de cargo e salário, que foi importante para o funcionário, não tem dúvida que eles passaram a ter um salário melhor. Que foi importante para o comércio, passou a ter mais dinheiro circulando no comércio. Mas para quem administra a prefeitura, foi uma coisa terrível, porque você perdeu a condição de fazer qualquer investimento. Foi o que aconteceu comigo. Então o dinheiro não dava. Eu fui pegando empréstimo e fui colocando na folha. Só que eu não esperava que o petróleo fosse cair. De repente o petróleo caiu, aí eu tive a perda de 150 milhões com a folha, e a perda de 150 milhões com o petróleo. Aí explodiu.
Então agora eu estou fazendo um trabalho para poder acabar com essa dependência do petróleo. Eu sempre questionei exatamente isso que o senhor falou. Um prefeito que tem 8 anos de mandato. 8 anos. E quando chega nos 6 últimos meses, faz um plano de salário, de cargo salário? Ele quis inviabilizar o governo, porque eu falei muito nas ruas. Com essa dinheirama toda eu vou mudar Cabo Frio mais uma vez. Eles então arquitetaram. Ele, o prefeito, que não tem a cabeça, mas acaba ouvindo os outros. Um rapaz chamado Deodoro, que agora até é assessor dele lá em Brasília, Teodoro Azevedo, cunhado de Catuca, Roberto Pilar. Eles foram os mentores dessa arapuca, que não foi para mim, não foi para Cabo Frio. Essa covardia não foi comigo, não, foi para Cabo Frio. Eu vou recuperar o meu terreno perdido, mas Cabo Frio está perdendo muito, porque o problema não é só o plano, o reflexo dele, está entendendo? O plano seria assim de 8 milhões a mais por mês, mas os reflexos dele levou para 13 milhões. Quando o senhor fala em 13 milhões, o senhor não está contando o Ibascaf. Não, o Ibascaf é separado. Que também, sofreu o mesmo não, impacto do plano. O Ibascaf é o seguinte, é um instituto que, se não houver um trabalho futuro, é um instituto que vai falir. Pelo seguinte, Zé Bonifácio, quando fez o instituto, que era importante para os empregados, foi há 35 anos atrás. E todos aqueles que eram funcionários da prefeitura entraram para o Ibascaf. Estão todos com 30 a 35 anos e está se aposentando todos os dias. O Wilson Lobato está ali. Ele não se aposenta porque ele não quer. Porque ele tem 30, ele é do tempo do Zé Bonifácio, passou em concurso público do Zé Bonifácio, é do Instituto do Ibascaf, mas aí, daqui a pouco, quando ele se aposentar e outros se aposentarem, a folha vai explodir. A folha, quando eu peguei a folha do Ibascaf, era 1 milhão e tanto, já está em 3 milhões e 500, liberei hoje, 3 milhões e meio para o Ibascaf, para poder pagar a folha, pagar médicos, aposentados, o negócio todo. Então, essa folha, todo mês, ela aumenta 200 mil reais, 150 mil reais, porque se aposentam assim 15 funcionários, são 150 mil, porque os aposentados, os funcionários, eles são antigos e são qualificados, foram professores, foram funcionários de boa qualificação, e juntando todos os seus ganhos, todas as suas vantagens, aí ele chega a esse valor altíssimo, de 10, 9, 11 mil reais cada um. Então esse instituto, na hora que esse pessoal que quiser parar de trabalhar e se aposentar, nós vamos ter 2 folhas. Porque quando se aposenta um professor de 2 vínculos, que se aposenta com 10 mil reais, você tem que contratar outros 2 para entrar no lugar dele. Então você passa a ter a despesa do aposentado e a despesa dos 2 que substituíram o aposentado. Você não pode ficar sem o professor na sala de aula. Esses professores são professores que ganham relativamente bem. Pessoa de ensino médio, pessoa de 5ª a 8ª série. Então esses professores, com 30 anos de trabalho, com todas as vantagens que tem, triênios, todas aquelas vantagens que tem, eles se aposentam com muito dinheiro. Um gari, que não está se aposentando agora, quando ele se aposentar, ele vai se aposentar com uma fortuna. Porque o gari, o coletor de lixo, ele tem um salário não muito grande, mas ele tem tantas vantagens que aquilo tudo vai para a aposentadoria. Quando ele se aposentar com um salário enorme. Então o negócio é o seguinte, então eu peguei uma prefeitura que era comigo milionária quando arrecadava pouco. Era milionária porque eu aplicava com decência o dinheiro. Eu sabia aplicar o dinheiro. E eu não deixei para eles, que entraram depois, qualquer embaraço. O que eu tinha, deixei, não mexi em nada. Zé Bonifácio, quando passou para mim, ele não fez nenhuma sacanagem para poder inviabilizar o meu governo. O Ivo Saldanha, quando passou para Zé Bonifácio, a mesma coisa. Mas isso não aconteceu nessa camarilha que assumiu a prefeitura no meu lugar e que armou uma arapuca para poder eu pisar dentro e inviabilizar o meu governo. Mas eles vão morrer na praia, porque eu vou dar a volta por cima e vou mostrar para eles que eu sou capaz mesmo, mas arapucas dele. Sim, o senhor disse num programa aí que tinha professor ganhando 16 mil reais. Não, 10, 12 aposentados. 10, 12? Tem. Mas assim mesmo é um salário que não... É um salário bom. O Ibascaf, ele não tem nenhuma... quando se aposentar, você aposentar com 10 mil reais. Oi, Wilson, é hora de se aposentar então, né? Não? Você se aposenta e continua trabalhando, né?
Prefeito, como é que ficam as secretarias nessa mudança geral que o senhor fez na cidade? Vão ficar 13 a 14, são 25, vão ficar 13 a 14 secretarias. Eu vou anunciar na semana que vem a reforma, as secretarias que vão ficar, 13 a 14 no máximo, nós estamos indo lá, e os secretários dessas pastas, e os coordenadores, porque você pega uma secretaria como vamos ver aqui uma secretaria, a de pesca, tá entendendo? Você acaba com a secretaria, mas você não acaba com o setor. Então, tem um secretário da pasta para onde ele vai, que deve ser meio ambiente, então o secretário é o secretário da pasta. Mas o setor da pesca, ele fica num estágio, vamos dizer assim, onde possa prestar um bom serviço. Então você acaba com a secretaria, mas você tem o setor, a coordenadoria, entendeu? Então a secretaria você enxuga com o objetivo de você agilizar o serviço. Diminuir gente que fica como ordenador de despesa, facilitar as reuniões para dar uma maior mobilidade ao serviço que nós estamos querendo implantar. Deixa eu puxar a sardinha um pouco para o meu lado, né? É de direito, né? Eu vi numa entrevista com o senhor, e durante todo o evento, o senhor diz que o futuro de Cabo Frio é o turismo. Eu também não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu fiquei numa dúvida terrível quando numa entrevista com a RJTV, o senhor disse, não, a Secretaria de Turismo vai para a Secretaria de Cultura. Eu digo, pô, se a secretaria mais importante do município vai se fundir a outra, ela perde a importância. Claro. Ali foi um momento ainda de turbulência, né? Senão não tinha ainda a segurança do que fazer. Mas a Secretaria de Turismo está mantida e a cultura está sendo transformada em fundação. Então, não vai ser acoplada turismo com cultura. Turismo vai ser secretaria. E a Secretaria de Cultura, deixa de ser secretaria, passa a ser uma fundação cultural. Então, nesse momento agora, nós vamos ter os nossos amigos que estavam comandando, trabalhando, e vamos ter um secretário e verba própria para poder tocar a secretaria. Verba própria, isso é importante. Né? Mas só não pega a verba depois, não. Só não a verba depois tira para outra coisa. Vai lá, arranca tudo. Vai lá, arranca tudo, não adianta nada. Aliás, só podia Por isso que Facuri defendeu mais a fundação, para quando chegar lá não voltar mais. Pois é, mas o turismo pode ser mais independente ainda do que a fundação. Se o senhor entregar o terminal de transatlântico para a Secretaria de Turismo e ela cobrar para a Prefeitura, ela vai a todas as feiras no mundo e no final do ano devolve 6 milhões para a Secretaria de Fazenda. Mas nós estamos sem recurso agora e a empresa que vencer essa concorrência, já pensou, não sei, ela tem que fazer o investimento de 4 milhões lá, botar tudo novo, tudo perfeito. E a Prefeitura nesse momento não teria condição, entendeu? E se tiver quem faça esse investimento? Aí é uma licitação, não tem jeito. Poxa. Eu não posso escolher, eu tenho que licitar. Como é que fica a limpeza da cidade agora? Aliás, eu tenho visto ainda caminhões nas ruas recolhendo galho. Como é que fica isso? Os galhos e móveis velhos nós não paramos de coletar. O que nós paramos de coletar foi o material de construção, resto do material de construção, entulho. Que nós temos que ver uma programação, vou ver como é que se de repente eu subsidio essas empresas de caçamba. Tem que fazer alguma coisa que a cidade não pode voltar a ficar do jeito que eu peguei quando o Marquinhos saiu do governo. Então eu tenho que dar um jeito disso aí, não sei, não tem dinheiro, mas vamos ver como é que a gente faz. Agora, galhos, nós temos uma equipe pegando. Mas está ali, a solução está ali. Né? Você não é responsável por multar quem bota lixo na calçada? Então é só fazer isso, prefeito. Eu até estava essa semana... Eles não pagam. Você sabe quanto é que a população deve à prefeitura? Sei. 540 milhões. Sei. O imposto predial territorial, uma parte não paga. Tem umas pessoas que isso é sagrado, né? Aquele dia vai lá e paga, ajuda a prefeitura a se movimentar. Mas a grande maioria não paga. Já que o senhor entrou nesse assunto, a multa então não vamos pagar mesmo. Já que o senhor entrou nesse assunto, eu vou lá, estava uma pergunta lá atrás, eu vou puxá-la aqui para frente. Eu tive essa semana, na segunda-feira, com o secretário de Fazenda, Achilles Barreto, e saí de lá... Achilles Corrêa. Achilles Corrêa. Barreto Barreto é o Aquiles. Ele já morreu.
E saí de lá de veras satisfeito. A Chile teve meningite, mas se salvou. Se salvou. Eu saí de lá satisfeitíssimo. Ele me disse, dentre outras coisas, e eu fiquei estarrecido, e você, meu amigo que está em casa, que paga seu IPTU em dia, tudo vai ficar também. Existe cerca, no primeiro distrito, aqui, de 8.000 imóveis que não estão cadastrados na prefeitura. Tem 70% a 80% de Tamoios que não está cadastrado também. Não, Tamoios até você sabia disso, mas aqui no primeiro distrito eu nunca imaginei uma coisa dessa. Eu acho até que tem mais. Ele calculou para mim 8.000 imóveis. Esse número é meio pessimista, eu acho que é bem mais. Para mim chega a 20.000. Agora, aí ele estava me falando uma coisa que eu sou obrigado a falar aqui. Como é que um secretário de Fazenda, honrado na cidade, conceituado na cidade, fica 8 anos na Secretaria de Fazenda e deixa isso acontecer? Aí foi tudo, eu vou até dar uma ajuda ao meu adversário. É que a fortuna que ele teve foi tão grande. Você tem uma ideia, Gilson? Eu fui prefeito, o primeiro mês eu recebi de royalties. Em 97, eu recebi 350 mil reais. Zé Bonifácio tinha recebido em dezembro 280 mil reais. De 350 mil reais. Em 92 meses, 8 anos, foi 350 a 5, 6 milhões. Não tinha a famosa trimestral. Com essas mensalidades, você viu o que foi feito em Cabo Frio. Uma transformação. Por que eu dizia nos comícios, eu vou agora com essa dinheirama, eu vou mudar Cabo Frio? Porque a prefeitura passou num governo de Marquinhos, desde o governo de Marquinhos, ela passou a arrecadar 40 milhões só de trimestral e 13 milhões, 15 milhões de mensal. Era tanto dinheiro que esse negócio de IPTU nem representava nada. Por isso que ele não tomou conta dessa parte. Foi uma folha de 20, né? Não tomou conta de nada, porque o dinheiro chegava aos montes e saía aos montes, mas chegava todo mês aos montes. Você imagina o seguinte, se você chegar a 40 milhões por trimestre, se você não tem conta, se você não tem uma folha desse tamanho, uma obra de 1 quilômetro de asfalto, manilhamento, calçadas, fica em 3 milhões. Você faz 15 obras de avenida de 1 quilômetro com esse dinheiro. Assim você não fez. O dinheiro não fiz porque o dinheiro foi todo para pagar a folha. Eu não tive como fazer. Tudo aquilo que eu sonhei que ia ser feito, eu não pude fazer nada. Vivi com empréstimo, até que a porcaria do royalties caiu e me deixou nessa encruzilhada aí. Entendeu? Então ele não fez lá atrás esse dever de casa, porque ele tinha muito dinheiro da Petrobras e ficou descansado. Ainda conversando com a Achilles Barreto, vou até adiantar aqui, a Achilles Corrêa, vocês veem com o Barreto, pô, que negócio é esse, rapaz? Porque foi um bom homem. Eu fiquei muito satisfeito, que ele disse o seguinte, ano que vem o senhor não precisa de royalties. Ele disse que não, porque olha, já tem 40% ou 30% do segundo distrito. Ele disse que esse ano termina. Nós vamos levar a receita nossa de IPTU a próxima de 200 milhões ano que vem. Então, nós vamos precisar do royalties, mas não vamos ter dependência do royalties. Não vamos querer o royalties. Mas essa dependência de você ficar agora, o que eu vou fazer? Acabou o petróleo, acabou o barril, subiu. Essa dependência, ela foi ruim para toda a Rio e para os prefeitos também. É isso que nós queremos fugir, da dependência do petróleo. Queremos que o petróleo chegue, seja uma rubrica forte, mas não seja a única capaz de manter a cidade viva. É isso que nós queremos chegar. Um ISS forte, um turismo forte, um IPTU forte, alvarás fortes, ITBI forte, receitas internas, para que a gente possa viver no ano que vem folgadamente, e esse é o nosso caminho, a nossa proposta, e independente do petróleo. Mas também tem uma outra surpresa que ele me confidenciou lá. O ISS que está sendo do petróleo recolhido para Campos e para o Rio de Janeiro e que ele vai trazer para cá. Essa é uma verba grande, essa é uma briga que já se faz há muito tempo. Porque a plataforma está no mar oceânico de Cabo Frio. Subentende que o ISS tem que ser pago em Cabo Frio. Só que a empresa que é dona daquela plataforma está sediada em Macaé. Então ela paga o imposto, o ISS, lá em Macaé. Uhum. Há uma tentativa das prefeituras todas de pegar o seguinte, Macaé está comendo sozinho. Mas até hoje não se conseguiu fazer isso, não é fácil. Porque a sede está em Macaé, o serviço é prestado em Cabo Frio. Correto, tem que ser nosso. Mas ainda não tem nenhuma legislação
que nos permita dizer com segurança que vai ser nosso. É muito complicado isso aí. Inclusive, você vê agora que eu fiquei até meio triste com o Aloysio, porque ele andou com a gente como se estivesse desesperado, andou com a gente para lá e para cá. E para mim ele estava desesperado também, mas não nada daquilo. Ele agora ele estava com tanto dinheiro guardado, que agora ele está fazendo obra em tudo que é lugar. Pô. Eu escrevi até um texto ontem para os prefeitos, recriminando, entendeu? O que ele fez, porque ele foi com a gente em tudo que é lugar. Dava a impressão que ele estava desesperado como todos nós, e não estava desesperado, entendeu? Por quê? Porque Macaé, o ISS é maior do que o ROIT. O ROIT é 40, o ISS é 60 milhões, pô, porque as empresas estão todas localizadas lá. Nós temos o Campo Marlim Sul aqui, que nos permite hoje ter a trimestral, que foi inaugurado quando Marquinhos, um pouco antes de Marquinhos entrar, foi inaugurado, mas passou a receber em fevereiro. Essa plataforma de Marlim Sul, que é a nossa maior, isso nos daria uns 10 milhões por mês de ISS. Mas não dá, está lá no nosso mar oceânico, mas a sede dele está lá em Macaé, então é muito complicado. Isso eu não acredito muito que seja muito fácil. Não. Mas essa reserva, se não me falha a memória, Riverton Mussi, quando prefeito de Macaé, ele estabeleceu um fundo justamente para, no futuro, qualquer problema que houvesse com o ROIT, ele ter essa reserva. Será que é dessa reserva que ele está se valendo? Não, ele não tinha essa reserva não fizeram essa reserva não. Isso é muito de boca para fora. Aliás, todos os políticos dizem, faz uma reserva. Como? Se o dinheiro está minguado, se fizer reserva, você não paga a folha. Eu acho que na hora em que nós tivermos uma receita própria forte, dá para se pegar 5% desse dinheiro e fazer esse fundo para poder, numa situação como essa agora, você poder se salvar. Cabo Frio recebe aí, agora está 7 milhões, era 15 milhões, e recebe 14, era 38, 40, 14 milhões da trimestral. Se você divide 14, dá 15, por 3 dá 5. 5 somado aos 7, dá 12. Se tirar 5%, você bota 600 mil. Aliás, bota 600 mil todo mês. Você tem no final de um ano, você tem 7 milhões e 200. No final de 8 anos, você tem 100 milhões. Esse fundo é importante. Nesse momento não dá para fazer, o dinheiro não dá. Mas na hora que tiver uma receita melhor, pode-se pensar no fundo. Macaé não tem fundo não. Macaé é receita permanente, não para de dar. O nosso orçamento, que é de 900, vai arrecadar 600. O de Macaé, que é de 2 bilhões e 400, vai arrecadar 2 bilhões e 200. Fica, não perdeu nada, pô, entendeu? Não perdeu nada, mas eu fiquei muito otimista com a Achille Correia, que pelo que ele falou, ano que vem, mais 5, o final do ano, a coisa já está diferente em Cabo Frio, e ano que vem acaba essa dependência toda. Quiser. Se Deus quiser. O trabalho que ele está fazendo lá é para isso. Parabéns, Achille. Fiquei maravilhado com o que eu vi lá. Outra coisa que me preocupa, o prefeito, com a extinção da Procaf, que aliás são 3 que foram extintas, Procaf, Secaf e Consercaf. Por que isso? As outras, a Secaf foi extinta por causa da corrupção. Quando eu entrei na prefeitura, agora 2 anos atrás, aquilo lá, a corrupção campeava lá dentro e não tinha como continuar. Eu ia assumir o encargo de uma empresa completamente desfigurada, completamente dominada pelas pessoas que, infelizmente, corrompem e são corrompidos. Então, para ali o jeito dele foi acabar aquela empresa. Acabamos, fizemos uma auditoria, está lá a auditoria. Então, formamos uma outra empresa sem vícios que pudesse administrar a limpeza da cidade bem. Formamos, então, a Consecaf e mantivemos 2 anos a Consecaf dentro de uma linha de respeitabilidade para com os recursos da cidade, cuidando da cidade. A cidade melhorou logo na limpeza e então foi diferente. Uma acabou por corrupção, agora essa acabou porque quando eu vi que a cidade estava diminuindo sua receita completamente, eu falei assim, eu tenho que cortar a despesa. Corta pessoal, corta a máquina, corta isso, corta aquilo. E como a estrutura da Consecaf é uma estrutura grande, o mais sensato era diminuir. Diminuir, nós teríamos um problema dentro da própria empresa. Então é acabar com a empresa e trazer todos os serviços para a prefeitura. Foi o que nós fizemos. Era uma empresa sólida, é uma empresa que deve muito pouco, não vamos pagar todo mundo na hora de findá-la, entendeu? Vamos fazer agora contratamos lá no Tribunal de Contas, uma auditoria,
para ser aprovada pelo Tribunal de Contas, que vai ser aprovada porque eu tenho conhecimento do que faço, e vamos tornar pública essa auditoria, vamos entregar para as autoridades, tudo, para mostrar que a nossa empresa lá é uma empresa enxuta. Nós estamos acabando para diminuir a máquina, enxugar a máquina ao máximo, para poder romper essa crise. Esse pessoal que presta serviço para a Secaf, principalmente nos setores cromáticos, como é que vai funcionar? Não, os cromáticos todos passam para a prefeitura, são mais de 60 empresas que limpam os setores. Exato. Essas empresas, todos os contratos serão repassados para a Secretaria de Serviço Público. Então, todas as empresas, a Consecaf acaba e as empresas que prestam serviço para a Consecaf vai para a prefeitura. Menos a empresa que coleta lixo, que tem um contrato mais longo. Então, nós resolvemos que essa empresa, ela deveria parar. Nós não podemos parar porque o contrato é longo. Então, nós extinguindo a Consecaf, nós vamos fazer uma licitação pública, uma audiência pública, e escolher a nova empresa que vai fazer a coleta de lixo na cidade. A empresa hoje lá, ela coleta o lixo utilizando mão de obra própria. Nós queremos que a próxima empresa utilize a mão de obra da prefeitura. Os nossos coletores ganham bem. E hoje eles estão em desvio de função. Um varre aqui, um coleta ali, um pega galho. Nós queremos que eles todos voltem para a coleta de lixo, porque eles ganham para isso. Então, a empresa agora que vem, nós vamos gastar menos, porque nós vamos estabelecer que ela não pode incluir na sua fonte de despesa ou de receita, não pode incluir trabalhadores. Os trabalhadores são da prefeitura. Então, nós vamos, pegar os nossos coletores e eles vão trabalhar na empresa que ganhar a concorrência. Por isso que nós estamos até a cesta básica, por exemplo, que eles têm na Consecaf, se eu der para eles na prefeitura, eu vou ter que dar para os 15 mil empregados. Não tem condição. Então, eu vou botar na licitação que a empresa vencedora tem que dar a eles a cesta básica no mesmo padrão que a Consecaf dá hoje. Então, todos eles virão para a prefeitura. Não existe no nosso programa de profissões lá, não existe a figura do coletor. A mandar um projeto à Câmara, criando a vaga de coletor para tantos coletores quanto nós tenhamos na Consecaf. Aí eles vêm como coletor. Tudo isso vai ser feito nesse mês e meio agora. Acabou a audiência pública, se faz a licitação, escolheu a empresa, nós marcamos um dia, 10 dias para poder a Consecaf fechar as portas, pintamos lá já a Secretaria de Serviço Público, ela sai e vamos tocar o barco para frente. Outra secretaria que me preocupa muito é a de ordem pública, principalmente com essa nova lei aí de armamento. Como é que fica? O senhor já pensou em como armar a guarda municipal? Não, isso aí depende de um preparo muito grande, né? Eu, por exemplo, não sei atirar, pô. Os caras também não devem saber atirar. Os meses que eu atirei, pegou numa brice, pô. Deu um tiro lá, consegui acertar o brice lá. Às vezes botei uma arma na cinta, foi para poder acabar com o roubo de areia das dunas. Eu e Pedro, cadê Pedro? Pedrão não veio. Pedrão e Renato Viana. Nós fomos lá, com revólver. Nunca mais usei revólver, porque fui tirar o pente, eu não sabia que ficava uma bala na agulha. Aí atirei dentro do carro, podia ter morrido ali. Então, a mesma coisa são os guardas. Para poder eles pegarem armas, tem que se prepararem. Trazer um professor de tiro, polícia militar, para poder preparar. Depois de preparado, aí você pode não armar todos, mas armar alguns que tenham um certo aproveitamento. Pois é, eu conversando com o secretário Renato Viana, ele disse que a opinião dele, por isso que eu queria saber a sua, era de arma não letal. Como é que o senhor vê isso? Aquela do choque? É. É bom. Pode ser. Essa não precisa de nenhum treinamento. Essa aí dá para a gente comprar. Renato faz um ótimo trabalho naquela guarda. Muito bom, né? E eu quero investir nele porque quando o secretário produz, como ele produz, se você investe, ele produz muito mais. E eu quero ver se invisto uma época, porque estou numa fase muito de dificuldades. Mas a hora que você tiver dificuldade, eu quero preparar essa guarda para poder fazer o serviço junto com a Polícia de Segurança da cidade. Eu fico até pensando, carro para lá, carro para cá, bandido correndo, aqui não dá e tal, tem muito guarda, tem muito policial. Eu quero chegar a essa coisa. Eu fiz agora uma pesquisa no centro da cidade e 70 e poucos % da população disse que o nosso problema é segurança. Diz que não encontra polícia, não encontra guarda. Não é tanto assim. Realmente, para esse momento todo, são poucos. Então, nós até estamos vendo, com recursos entrando na prefeitura, eu mandei fazer uma pesquisa junto aos guardas, se eles queriam um concurso novo
ou queria que aproveitasse os antigos, mas é um concurso já prescrito, então todos lá na guarda deram a opinião que deve-se fazer um concurso novo para preenchimento das vagas na guarda, que realmente é uma deficiência porque eles tinham 82 horas, eu trouxe para 32 horas, quando eu trouxe para 32 horas, deixou muito espaço, porque com 82 horas nós tínhamos mais homem na rua, com 32 horas de hora extra nós temos menos homem na rua. Tudo isso está sendo revisto, está sendo pensado para dar uma cartada certa na hora certa. Prefeito, o que os prefeitos foram fazer em Brasília, hein? Eu não consegui entender até agora. É fácil. Nós tínhamos 2 reuniões marcadas lá em Brasília. Uma na Câmara dos Deputados e uma no Senado Federal. Nós fomos às 2. Vai deixar bem claro aqui que o Supremo Deputado Marquinhos Mendes, ele não esteve nenhuma nem outra, sabendo que os prefeitos estavam lá desesperados, precisando de apoio. Ele que é de Cabo Frio, que sabe que a nossa arrecadação caiu estupidamente, ele não teve nenhum respeito com a população, não foi lá. Nós estivemos lá com o Eduardo Cunha na sala dele um tempão, e ele não apareceu. Deputados de outros municípios foi que estavam lá nos dando apoio. Bem verdade que quem cria um plano de cargo e salário para inviabilizar um governo, por que agora, na hora que o governo quase que se inviabilizou, vai dar a mão? Não vai dar a mão, né? Então é um negócio assim. Eu digo até que o ex-prefeito Jânio Mendes, eles estão aproveitando esse momento em que quase que eu fui ao fundo do poço para tentar ver se secava o poço ou enchia a d'água para me matar mais rápido. E assim, não vamos ajudar em nada, porque a hora agora é de pisar na cabeça dele e matá-lo, porque fica mais fácil para nós chegarmos à prefeitura. Esse foi o pensamento deles e não tem outra, porque eles ficam só com denuncismo, eles não falam em nada que possa ajudar, é só denúncia, tudo infundadas, mas ficam ali enchendo o saco quando deveriam estar trabalhando pela população de Cabo Frio e não estão. Mas então eu estive lá na Câmara dos Deputados e nós falamos com o Eduardo Cunha que nós queríamos que ele nos ajudasse a ter um fundo promovido pelo governo federal. Esse fundo ajudaria as prefeituras nesse momento agora. Ele foi taxativo, isso é impossível, o ministro Levi fechou os cofres, não dá dinheiro para ninguém. Então ele descartou, dizendo, então não tem jeito, descartou completamente. Dali, nós fomos para uma segunda reunião, lá no Senado Federal, onde o Crivella estava com um projeto bastante interessante e nós prefeitos fomos todos para lá. É um projeto que permite que os bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, complemente as parcelas do petróleo. Por exemplo, eu recebia 15, recebi 7. Quando viesse 7, o banco completava com 8 milhões. Esse projeto vai ser votado essa semana agora no Senado. O Calheiros, o presidente do Senado, prometeu colocar depois dos feriados. Então, semana agora acaba os feriados, semana que vem, né? E nós vamos ter essa votação lá. Votado isso, nós vamos fazer votado e aprovado, nós vamos fazer uma licitação para ver qual banco que ganha e vamos então ter a possibilidade de ter esse complemento. Lá no Senado foi altamente positiva essa reunião, muito interessante lá, inclusive quando eu estou hoje muito triste com o prefeito de Macaé, é porque na hora em que o senador acenou com a possibilidade desse empréstimo, ele falou que não queria assim, não queria assado, porque não precisava, né? Aí o ministro se aborreceu e falou assim, não, pegue quem quiser. E agora ele deu prova, porque ele agora botou uma propaganda na televisão, milionária, com obras em todos os lugares, então ele não tinha nenhum desespero. Desespero temos nós, que estamos com o Guarani parado, Joaquim Nogueira parado, Tamoios parado, tudo parado, porque nós não temos dinheiro nem para pagar pessoal, nós estamos inventando para poder pagar pessoal. Tivemos que cortar pessoas que trabalham, amigos nossos que trabalham, cortamos tudo, porque o dinheiro mal dá para poder pagar pessoal. E ele lá então com aquela propaganda de Estado, não é nem de cidade, não, de Estado, com obras em tudo quanto é lugar, e estava no nosso meio para lá e para cá como se tivesse de pira nas mãos. Pô, eu acho que ele quis aparecer, não é possível, porque se ele não estava precisando, por que ele ficou atrás da gente? Não estava nem atrapalhar, não né? Precisa, então, aí, mas lá no Senado, foi bastante proveitoso, o ministro falou assim, quem não quiser, não pegue, quem quiser, pegue, porque ele falou assim, olha, ministro, isso aí para mim é a minha salvação, isso aí é a minha salvação da cidade, tal. Então, estamos aguardando. Isso foi o que aconteceu lá no Senado e na Câmara dos Deputados. No Senado nós tivemos com o Crivella, que foi o nosso senador em Cabo Frio,
E lá na Câmara dos Deputados nós ficamos sozinhos porque o deputado de Cabo Frio morreu. Deixa eu aproveitar para o nosso apoio cultural. 2 minutinhos, não pega nesse controle não, tá, meu amigo? There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love, love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. Pensando na preservação do meio ambiente e na economia da água utilizada, a Salineira conta com uma estação de tratamento para reuso de água na lavagem dos ônibus. Com esse sistema, diminuímos o desperdício de água potável e aperfeiçoamos o processo de lavagem da nossa frota. A meta é atingir uma economia de até 70% do consumo na empresa. E se você ainda não fez a sua parte, agora é a hora. Faça como a Salineira, economize água e ajude a proteger o nosso futuro. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Ponto dos Parafusos. Aqui você encontra todo tipo de parafuso e ferramenta, ferragens e muito mais para a sua necessidade. Também trabalhamos com serra mármore, parafusadeira e máquina de furar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos visitar. Bom preço e ótimo atendimento. Ponto dos Parafusos. Rua Alessi Gomes da Costa, 450, São Cristóvão, Cabo Frio. Em frente ao Mercado Dois Irmãos. Telefone 22 2644 1103. Olá gente, sou o Atila aqui da Ótica Central. Estou aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com a gente Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro, Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio.
Caminho do Bom, Self-Service Aquilo, em Cabo Frio. O melhor da gastronomia nacional e internacional, com enorme variedade de guarnições e saladas, guisados, ensopados, comida mineira, nordestina e mediterrânea. Cada dia, um novo cardápio. Sábado é dia de feijoada e o nosso domingo é italiano. Experimente. Restaurante Caminho do Bom. A arte de se comer bem. Com licença. Ao seu. Aproveitando o dia de folga. Pois é, eu gosto muito de vir na praia com a minha filha. Essa praia é muito linda, né? Um paraíso, né? Vou aproveitar e vou te dar a sacola da Operação Praia Limpa. Ah, legal, bacana. Valeu, bom trabalho. Aqui, pai. Isso aí, minha filha. Cada um tem que fazer a sua parte para manter a praia limpa, não é isso? É verdade. Muito bem. Quem recebe nas praias a sacola de plástico biodegradável, além de ajudar a preservar as belezas naturais da região dos lagos, também pode, através do smartphone, acessar o código impresso na sacola e ficar informado sobre um dos mais importantes patrimônios históricos do Brasil, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, em Cabo Frio. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just so. Woo! Love, love, love. Hey. Love, love, Estamos de volta, que bom que você ficou conosco. Antes de mandar um abraço com um amigo, eu queria fazer bater um papinho aqui com o pessoal do IFAM. Pô, eu sempre fui contra vocês e cada vez vocês me dão mais razão para mim ser contra. Aqui em Cabo Frio não pode nada. Nenhum ônibus pode parar na frente do convento. Tudo bem, vai preservar, não sei o que vai preservar. Agora, uma das igrejas mais antigas da nossa região, que é a matriz de São Pedro da Aldeia, estão construindo uma quiosque de alvenaria na frente da igreja. E vocês não fazem nada. Será que Cabo Frio é uma cidade privilegiada para vocês? Por que isso? Por que lá pode tudo? Olha, você vai a Fortaleza, você vai a Natal, os hotéis estão dentro da areia. Aqui tem que ficar a 1 quilômetro da areia. Vamos parar com isso, né? Alguém vai ver aquilo lá, é uma brincadeira que estão fazendo em São Pedro da Aldeia. Chumbinho, parabéns por você querer destruir a cidade, porque aquilo ali é brincadeira, né? Alvenaria na frente da igreja, na calçada da igreja, para com isso. Mas deixa eu aproveitar para mandar um forte abraço para o meu amigo Walter Agualusa, ele que fez uma cirurgia, Walter. Eu tive com a sua esposa no mercado e ela me falou, mas disse que você já estava bem, que você esteja muito bem mesmo, para voltar para a gente se encontrar lá no mercado. Tá, um abraço, Walter. Prefeito, eu fico preocupado que você, quando começou o governo, nós fomos numa solenidade no 2º Distrito, onde você pegou um chequinho de 25 milhões e botou lá. 50. Não, o primeiro foi de 25, não? Tá. 25. E hoje, como é que fica? Eu tive também lá visitando o parque... Meu Deus, me ajuda aí, meu nome... Não, aquele que tem mais de 20 e tantas ruas e uma escola. Escorre Sangue, lá depois do Escorre Sangue. Tá. Centro Hípico. Centro Hípico, isso mesmo. 68 ruas. 68 ruas. Eu estive lá antes de inaugurar, estavam sendo feitas. E agora, prefeito, como é que o senhor fica lá? Não, tudo que eu parei aqui, eu ainda tentei lá dar um seguimento, mas estou indo devagar. Nós estamos indo com algumas obras, mas vagarosamente, porque não temos recursos para poder... Algumas já paramos. Mas logo que nós sairmos desse aperto, eu vou sentar o pau lá. Até falei para o pessoal de Itaboa o seguinte: se hoje nós tivéssemos que dividir a riqueza, seria dividir pobreza. Exatamente. Porque o Reut agora é 7 milhões, vamos admitir que lá tenha 70%, seria 4 milhões e 900. A nossa folha lá
com 24 escolas, é muito maior do que isso. Então, Tamoios estaria inviabilizado. A nossa folha lá com a saúde é quase esse volume. A nossa folha com ônibus, com limpeza. Então, não daria para esses 4 milhões, 905 milhões, não daria para poder fazer nada lá. Entendeu? Então, até estava conversando com umas dos Tamoios. Mas nós vamos agora voltar a investir lá. Subiu a arrecadação, a gente senta o pau lá. Os serviços lá nós não cortamos nada não, mantivemos tudo. Ônibus para universitário, ônibus gratuito, limpeza, nós não fechamos nada não, a não ser coleta de entulho e mesma coisa em Cabo Frio. Mas eu passei lá essa semana, foi na segunda-feira, eu fui buscar as bandeiras para o Morro da Guia, aí estava vendo lá e vi muita coisa que eu não via há muito tempo. Tamoios já, como é que é isso? Eles continuam querendo emancipação? Um sonho que não tem razão para poder manter vivo o grupo político em relação à eleição de Cabo Frio. Eles sabem que a emancipação está inviabilizada de ver, não tem jeito. Mas eles enganam a população com o movimento pró-emancipação para poder ficarem fortalecidos para a campanha a prefeito de Cabo Frio de vereador. Isso é só isso, mais nada. Aliás, entendeu? essa campanha começou com 2 políticos que na época eram deputados com o senhor, né? Era o Sabino e aquele do PDT, Paulo Ramos, né? Paulo Ramos, é. Aliás, uma rasteira que só deu em Paulo Ramos é histórica, né? Mas ele ficou revoltado. Esse, para mim, foi o seu maior ato como deputado estadual. Mas aquilo me custou a minha eleição sempre lá em Tamoios. Sempre lá em Tamoios. Mas agora apagou isso, né? Agora o pessoal... Eu estive lá fazendo uma matéria, e aí estive lá na subprefeitura, e o pessoal lá diz que o senhor já reverteu 70% lá, o que é mais? Mas precisa reverter mais, porque agora, mais ainda? Agora vai ter uma paradinha, né? Então tem que reverter mais. Mas deixa eu dar uma pitadinha nessa história do IFAM. Do IFAM. Ali, você sofreu muito com o IFAM, eu tenho né? até um processo naquilo ali, porque foi eu que fiz aqueles quiosques perto do convento, entendeu? Então eu respondo à Polícia Federal por um processo ali. Nós vamos levar agora os ônibus para aquela área em frente à rodoviária. Ali vai ser uma estação de transbordo ali para outros lugares. Mas o que eles estão querendo tirar dali não é nada com relação a visual, nada. É porque os ônibus, eles trepidam, estão mexendo com as paredes do convento. É proteção, querem tirar dali para proteger o convento, que senão vai acabar caindo. Porque é muito ônibus ali, com máquinas ligadas, e está estremecendo as paredes do convento. É isso que está acontecendo. Mas ali. Os ônibus vão continuar passando ali, vai continuar estremecendo? Não, vai passar em cima do asfalto. Eles ficam ali ligados ali em frente. Entendeu? Eles ficam ligados ali em frente. Então eles dizem isso. Mas tudo bem. É um bem. argumento que eles falam. Mas quantos problemas o senhor teve com o IFAM? Eu assinei até um ajuste de conduta me obrigando a tirar dali. Mas quantos problemas o senhor teve com o IFAM aqui em Cabo Frio? Tenho muitos. Temos um processo. Pô, teve aquele do banheiro lá do Canto do Forte. Muito aquele processo. É ridículo, aquilo ali. Tinha muito processo. A Praia das Palmeiras, a praia da Litorânea. Eu tive 2 processos ali na Litorânea. Um porque eu coloquei uma cerca e o outro porque eu tirei uma cerca. E vários processos. E esse ali no convento, eu e o Jacó, que até faleceu, eu tenho um processo ali, porque eu fiz aquilo ali correndo e o patrimônio histórico me processou. E agora assinei um ajuste de conduta para tirar dali. Para tirar dali, que coisa, né? O vice-governador, que é tão seu amigo, Dornelles, o que pode ajudar nesse momento de crise no município? Ele está me ajudando, mas o Estado está em crise também. Então ele não tem como fazer mais por mim, porque se lá não estivesse em crise, ele poderia me arranjar alguma ajuda lá. Mas ele conseguiu pelo menos agora que liberassem uma parcela das obras do Grande Jardim Esperança. Na semana retrasada já chegaram mais 8 milhões de reais. Então se ele conseguir pelo menos estar liberando isso, aí já é um ganho muito grande, porque são 100 e tantas ruas lá que serão pavimentadas. Eu só quero de Dornelles só que ele me ajude a receber isso. Mais nada, se ele fizer isso aí... Quantas parcelas? Eram 70 milhões? São 10 parcelas de 8 milhões. De 8 milhões. Então, 7 milhões e pouco, a prefeitura completa o resto. Então, se ele me ajudar a receber todas as parcelas, já fez o trabalho que tinha que ser feito. Eu tinha uma pergunta aqui, que era... O jogo já foi em cima dela, mas eu não vou deixar de fazer, não. Nós temos o deputado estadual Jânio Mendes e o federal Marquinho Mendes. E nesse momento de crise, onde eles podem ajudar? Parece até brincadeira, eu sei, eu né? não vou aqui também ser, assim, não que eles poderiam resolver, eu não vou ser também incorreto.
O apoio que eles poderiam estar dando era o apoio moral. Não, e o Marquinhos já poderia ter dado esse apoio em Brasília, né? O apoio moral, que é isso aí. Então eu não vou agora aqui, não, peraí, a crise está aqui, não tem dinheiro porque os dois estão... Não vou fazer isso também não. Eles poderiam apoiar moralmente. Marquinhos, por exemplo, está lá no Congresso, na Câmara de Deputado, defendendo a cidade, resolvendo, discursando, e nessa hora em que a cidade foi lá, todos os 10 prefeitos, tivesse ficado ao lado, o Jânio só abre a boca lá naquela Assembleia, só para poder dizer que tem crise, aí vem de pau em cima do prefeito. Na hora em que ele fala que tem crise, ele chama a atenção das autoridades para o nosso problema. Na hora em que ele sai da crise assim, mas o prefeito não presta, ele elimina a possibilidade daquele que possa ajudar em ajudar assim. Por que pode ajudar lá a cidade se tem um prefeito assim que não vale nada, como o deputado a gente está falando? Então ele presta um desserviço, ao contrário. Se ele ficar calado é muito melhor. Ou ele fala do nosso problema, que aqui tem um problema, que aqui o petróleo derrubou todas as finanças do município e pede ajuda, embora a gente sabe que é muito difícil. Tá? Mas na hora em que ele fala assim, não, a cidade perdeu milhões, mas também o prefeito não vale nada. Aí a autoridade que está propensa a ajudar, assim, não, pô, eu vou ajudar esse cara? Se o cara não vale nada, não vou ajudar esse cara. Quer dizer, então, na verdade, ele morde e sopra. Ele tenta ganhar a simpatia de quem está sofrendo por desemprego, de quem está sofrendo porque não pode botar o caminhão, e, no mesmo instante, ele vende cacete em cima. O que ele fez agora com a Consecaf foi de uma maldade tremenda. Eu estou suspendendo a Consecaf por esse motivo que eu já expliquei aqui. Ele vai e diz que a Consecaf é um antro de corrupção, pecou a primeira vez. Pô, o cara, na hora que eu estou desesperado, que eu preciso de apoio moral, o cara vem e diz que o dinheiro foi roubado, aí vem o segundo ponto. Aí eu chego assim, bom, tudo bem. Então vamos fazer um desafio aqui. Se você provar, Jânio, que teve corrupção na Consecaf, eu renuncio meu mandato. Se você não provar, você renuncia o seu. 2 dias depois ele veio o seguinte, olha, não, mas eu preciso que a Consecaf me forneça os documentos. Ora, quem tem a prova, entendeu? Tem a prova. Não, vai pegar os documentos para ver se tem a corrupção. Isso aí não satisfez, levou o cacete por isso. Aí ele veio com uma segunda, aí uma pérola. Aí, por que você não aceita o desafio com a Alair Correia? Se não, o mandato não é meu, é do povo, então eu não posso aceitar desafio. É porque é covarde, pô, entendeu? Não é macho, pô. O homem que é macho, o macho, ele enfrenta qualquer situação. Olha, rapaz, certa ocasião, eu e Zé Bonifácio, nós pegamos a tribuna em 1972, 73 e metemos o cacete nos fazendeiros que perseguiam os lavradores, que metiam o chicote lavrador, que matava lavrador, que destruía a plantação. Nós metemos o cacete. Aí o Jamil Miziara e Henrique da Cunha Bueno entraram com representação contra nós. Bom, o que é representação? Você fala que eu sou feio, eu represento contra você. Se você chegar lá na hora, senão ele é feio, você vai ser processado. Uhum. Se você falar assim, não é tão feio, não é tão feio, aí acaba o negócio. Bom, chegou a vez de Zé Bonifácio. Zé Bonifácio foi lá, representou contra ele, disse, não, eu não falei, mas não falei assim, não falei assado, e a ação acabou. E veio minha vez. O senhor falou que o senhor Henrique da Cunha Bueno está metendo chicote no trabalhador, mandando matar lavrador, sim, falei tudo isso. É porque está mesmo, está destruindo a plantação dos lavradores. Quer dizer, então o homem tem que ser, rapaz, tem que assumir aquilo que fala. Não pode. E na hora que ele falou que tinha corrupção, e que eu faço para desafiar ele não lembrou que ele tinha um mandato que era do povo. Só que ele não esperava a minha reação. Ele pensava que tinha corrupção lá dentro, ou então torcia para ter. Mas na hora que fala assim, não, prova que eu largo a prefeitura. Cadê ele? É um covarde, não é macho. Era hora de destruir o adversário. Então é aquilo que eu falei. Na hora, eu podia, para mim era muito simpático. Assim, ó, doutor Henrique, eu não falei assim, o senhor me desculpe e tal. E acabava para mim a ação. E eu sustentei. Não, é verdade. Eles estão tocando fogo nas coupanas dos trabalhadores, eles estão invadindo com gado a plantação, eles estão metendo chicote no lombo do trabalhador. E eu fui processado, regime de processo por isso, pô. 6 anos pelo processo. Por quê? Porque eu não fui lá desdizer aquilo que eu tinha filmado. Porque eu tinha segurança do que falei, do que estava falando. Agora, como ele fez um jogo de cena,
para me atrapalhar nesse momento, pô, levar a população a acreditar que a minha crise é porque tem corrupção na Consecaf. Moleque, rapaz, homem mentiroso, maldoso. As pessoas assim, então é por isso que tem crise. O dinheiro vai embora. Só que ele não sabia que eu tenho controle absoluto, quem passa o dinheiro para a Consecaf sou eu. Eu tenho controle de tudo, de tudo. Eu digo a você o que eu tenho nos bancos hoje. Daqui, ó, tenho tanto no Bradesco, tem tanto no Brasil, tem tanto ou não tem nada. Porque eu tenho controle absoluto da coisa. E eu sabia o que eu mando. Quando mando para lá, eu mando. Isso é para fulano, isso é para ciclano, isso é para beltrano, e vai embora. É assim que eu faço. Isso aqui é para a empresa que varre, esse aqui é para o caminhão que botou gasolina, esse aqui é para o cara que coletou lixo, esse aqui é para o cara que pintou meio fio, esse aqui é para o papel, assim. Então eu tinha consciência. Senão, não, então tá. Faço o desafio agora aqui. Se você provar, trazer uma prova pequena que tem corrupção na Consecaf, eu renuncio meu mandato de prefeito hoje. Mas se não tiver, você renuncia de deputado. Aí, pá, cadê o macho? Cadê o macho que faz uma afirmação tão cretina como essa? Ele desapareceu. E fica de joguinho, não posso aceitar o desafio, porque o mandato não é meu, o mandato não é dele. Quem foi de casa em casa foi ele, como eu. Então o meu mandato não é igual dele, não é do povo, mas o povo não me colocou para poder falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, para poder fiscalizar. Então ele tem a obrigação de responder, mas não porque não tem prova, pá. Se tiver prova, eu renuncio meu mandato, estou repetindo, agora, traz aqui agora, aqui no programa ao vivo, mostra aqui, ó, renuncio na hora. Agora você não vai ser covarde, você é medroso, você não é macho. Olha, deixa eu dar um testemunho, eu era da Rádio Litoral e naquela época o presidente da Secaf era o Valdemir Mendes. E aí, pô, o Augusto me ligava, Gilson, eu tinha um relacionamento bom com o Valdemir, tem que sair o cheque da rádio, vai lá. Eu ia no Valdemir e disse, não, a relação está aqui, tem que levar para o prefeito, se ele autorizar eu pago, senão vai demorar. E era assim que o negócio funcionava. Olha, um comercial de uma rádio era assim, a relação ia para o prefeito. Aprovou, paga, não aprovou, vai esperar. Ó, não vai ser de hoje não, vai esperar semana que vem. Não, mas se você não for assim, rapaz, eu tenho... Ainda é assim, Toninho? Ainda é. É, mais agora ainda. Mais agora ainda? É, pô. Você não tem medo, né, do Jânio chegar aqui agora? Jânio, pô, aproveita aqui o momento, traz aí a prova aqui, pronto. Mas não vai trazer nunca, porque não tem corrupção lá dentro. Prefeito, rapaz, tem uma coisa no Jânio que eu nunca entendi. O senhor era prefeito, ele era vereador. Então era pancada. Né? Muitos processos que eu respondo hoje, mais de 20, não? Os processos que eu respondo hoje, é tudo ele que botou. Então, ele e o Luciano Matos, que era amigo dele. O Luciano Matos, é verdade. Aí o senhor saiu, entrou o Marquinhos. Aí processo. Aí com 2 anos, mais ou menos, pararam os processos. Aí depois ele vem junto com o Marquinhos. Como é que é isso, hein, prefeito? Politicamente eu queria que o senhor explicasse isso. É procura de espaço, né? Isso aí... Eu sou um político diferente, modéstia à parte. Eu correspondo com os meus amigos, respeito os meus amigos. Você pode perguntar a qualquer um deles lá que está comigo, lá que foi candidato a prefeito, deputado, Paulo César, Silas, Paulo Henrique, Alfredo, Teiro, se um deles não está comigo para prefeito. Todos estão comigo para prefeito, sabe por quê? Porque eu sou um cara que correspondo com as pessoas, respeito as pessoas. Então ele vai trair Marquinhos agora. Mas Marquinhos merece, que é um traidor do cacete, então merece também ser traído, pô. Marquinhos? Pô. Por que o senhor diz isso? Ele me traiu, pô. Abusou da minha confiança, entrou e começou a cortar pelo meu irmão Achiles, depois cortou todo mundo, pegou meu projeto de 25 anos que eu fui pronto, engavetou, pegou meu projeto de área para hotel na beira da praia, na litorânea, todos os terrenos, rasgou e liberou para prédio residencial. Então, Marquinhos vira-lata. Eu me lembro desse, me lembro até que o senhor disse que se o senhor assumisse ia derrubar aquele prédio que tem ali na Praça da Só não derrubei porque os caras se armaram bem com ele, né? Ele conseguiu documentar bem os caras. Conseguiu documentar bem. Ainda fiz lá, cerquei o prédio, mas não tive jeito, não teve jeito. Como é que o senhor vê agora, ano que vem, começa a eleição, né? E aí, como é que o senhor está para essa eleição? Eu estou cheio de gás. Estou um garoto. Estou bonito. E o senhor prefere enfrentar, se vier os dois ou separados? Os dois é melhor. Os dois é melhor. Juntos ou separados? Os dois é melhor, né? Porque divide, né? Porque o negócio é o seguinte, olha só. Jânio disputou comigo, teve 40 mil votos, eu tive 60 mil votos.
Jânio e Marquinhos disputaram agora. Marquinhos teve 20 e poucos votos e Jânio 13, 40 mil votos. Os dois juntos são candidatos de 40 mil votos juntos. Jânio teve 40 mil votos para prefeito, apoiado do Marquinhos. Veio para deputado e Marquinhos para deputado. Marquinhos teve 20 e poucos votos, ele teve 13, 40. Então a votação dele é de 40, eu tive 60. Vou botar 80 mil votos agora, na próxima. Também os dois é melhor, divide mais lá ainda. Mas eu estou para poder disputar qualquer um. Qualquer palhaço que vence é. Esse Alair Correia, tá vendo? Fazer o quê, né? Ah, prefeito. Marquinhos pô, é um palhacinho. Ele ri e não faz nada. E não decide nada. E Jânio? E Jânio é um palhação. Calunia e foge do pau. Entendeu? Então são dois bobalhões, entendeu? E ele calunia e não prova nada. Então esses dois, eu chamo de vira-lata da política, entendeu? Eu quero até mandar um abraço para o Luiz, lá do Sagrada Família, que, aliás, semana que vem vai estar aqui conosco, com Deluí, né? Aí eu estava conversando com o Luiz me fez uma pergunta. Eu só gostaria que você fizesse uma pergunta ao Jânio. Eu digo, vai ser difícil, mas... O que ele fez em Cabo Frio, sem ser na política, sem ser secretário, vereador? O que ele fez em Cabo Frio? Então, eu falei... Pô, só quem pode responder é ele, né? Mas eu procurei lembrar e não achei nada. Ele teve uma passagem no Boi Bom, mas aí foi afastado. No Boi Bom não, na Saci Imóveis, lá no restaurante, mas ele foi afastado, por questão de cheque. Cheque desapareceu. Lá eu me lembro que ele trabalhou lá, Saci. Mas você não encontra, assim, um local que ele tenha realmente exercido uma função. O mais importante do que encontrar o que ele fez... como depois, não sendo vereador, procurar o que ele fez sendo político. São 35 anos de política, você não viu um ato de Jânio que seja consagrador. Você não vê nada. Foi só